Nesse canal, nós estamos muito felizes de você estar aqui conosco, tá? Não sei se você pegou a primeira parte do áudio, parece que o nosso áudio estava assim meio desligado, mas agora já está funcionando. Eu estou muito feliz de você estar entrando nesse canal. Eu quero que você, se você não é inscrito, você se inscreva nesse canal, se aperta essa mão aí, ó, esse legalzinho aí, taca o dedo aí, no nome de Jesus, para você contribuir com tudo isso que você está recebendo. Olha, 12 dias de favor, são dias extraordinários, dias onde o Senhor está fazendo coisas muito tremendas no meio das famílias. Muitas são as pessoas que têm enviado o seu testemunho. Eu quero desafiar você a enviar o seu testemunho, dizendo que você recebeu cura, que você recebeu paz de Deus, que você foi favorecido em alguma coisa, por causa da graça do Senhor no nosso meio, tá? E a gente tem conversado com essas pessoas que têm se alistado nesse exército, um exército poderoso de gente que está conseguindo capturar, de gente que está conseguindo entender o mover do Senhor para esse tempo, tá? O Senhor Deus, Ele vai trabalhando ali juntamente com os discípulos, e depois de um tempo muito curto, Ele diz: olha, agora é com vocês, vão e façam. Então nós estamos nesses dias de cumprir o ID do Senhor, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de invocar o seu nome enquanto está perto. É o Senhor que tem pensamentos maravilhosos sobre a minha vida, sobre a sua vida, e eu e você, nós precisamos ser ativados nisso. 12 dias de favor são dias onde as pessoas, elas estão se colocando para estar recebendo do Senhor. Porque quando o ano começa, tem as festividades, tem as trocas de presente, roupa nova e tal, às vezes é uma porta de emprego que se abre, muitas oportunidades vão se abrindo, e a gente vai começando a se encher de atividades, vai se enchendo de ocupações, e vamos deixando de buscar ao Senhor. O Senhor passa a não ser a nossa prioridade. O Senhor, Ele precisa ocupar o primeiro lugar no meu coração, no seu coração. E esses 12 dias de favor, eles vão ativar você, vai chamar você para perto. Assim como o apóstolo Tiago, ele disse, tá? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então o Senhor, Ele quer se movimentar na direção desse encontro. 12 dias de favor é um convite a você da cidade que você faz parte, do lugar que você faz parte, a vir fazer parte desse poderoso exército que confia no Senhor e que está clamando pela ação do seu poder. Assim como Josafá, ali naquele vale, enfrentando o povo assírio, e tal, Senhor, o que nós vamos fazer? E ele disse: olha, ficais quieto, ficar parado, somente vocês vão cantar, vocês vão só cantar, porque essa luta não é de vocês, essa luta é minha. Então existem coisas que às vezes nós buscamos de Deus, coisas que eu posso fazer, e coisas impossíveis são para Deus fazer. O possível é para eu fazer, e as coisas impossíveis são para Deus fazer. Então, quando nós colocamos a nossa necessidade, quando nós colocamos aquilo que nós não podemos fazer nas mãos de Deus, Ele sente prazer em responder e nos abençoar. Então eu quero desafiar você a voltar a confiar mais no Senhor, a se deleitar no Senhor e ser favorecido por isso. O povo, ele está saindo do Egito, saindo de uma condição de prisão, saindo de uma condição de aprisionamento, e aí o Senhor está fazendo algo muito tremendo para movimentar a vida desses caras. E aí eles olham para trás, vê aquela poeira distante dos cavalos, dos carruagens, dos cavaleiros ali do Egito, e eles vão para Moisés. E aí ele diz: por que clamas a mim? Diz para o povo marchar. Então tem momento que é hora de você marchar. Aí eles vão, atravessam ali pelo meio do Mar Vermelho, a pés enxutos, o mar se abre, eles passam, e aí ele vira para trás e diz: ficais quieto,
porque esse enfrentamento não é de vocês. O Senhor, Ele quer agir, o Senhor, Ele quer trabalhar em favor daqueles que confiam nele. Ele permitiu que aquele mar continuasse aberto para os caras ousar acreditar que eles também iam passar pés enxutos, que quiçá aquilo ali era um fenômeno da natureza, que aquela muralha de oceano, de águas, estava protegendo eles também. Mas a Bíblia diz que o mar veio e trouxe a sua fúria e destruiu o cavalo e o seu cavaleiro. Olha que coisa. Então esses são dias onde nós estamos convidando você a entrar para esse mover poderoso. 12 dias de favor, são 12 dias de consagração, juntamente com nossa equipe animada, nossa equipe está motivada de fazer parte desse mover. Às vezes o inimigo, ele vai colorir o mundo de uma forma tão deslumbrante, que nós ficamos deslumbrados com as coisas do mundo. Nós, quando eu digo nós, eu me incluo no pacote também, tá? Nós damos uma de mulher de Ló. A Bíblia diz que os anjos do Senhor disseram: olha, o tempo é cumprido, o clamor dessa cidade subiu até mim, e eu vou descer com juízo sobre essa cidade. Olha que coisa. E aí ele diz: pega tuas filhas, pega os candidatos a marido das tuas filhas e vaza, sai fora da cidade. E aí a Bíblia diz que nessa fuga aconteceu várias coisas, mas no meio da fuga a Bíblia diz que essa mulher virou para trás e ela foi acometida numa estátua de sal. Então esse colorido que o mundo ele produz, ele vai trazendo para nós uma espécie de deslumbramento, mas não há nada mais poderoso do que nós estarmos embaixo do favor de Deus. Quando nós estamos embaixo do favor, as coisas simples da vida, elas se tornam prazerosas para nós. Nós queremos coisas fantásticas, queremos coisas espantosas, maravilhosas, mas a grande alegria do ser humano está nas coisas simples. E nós, nesses dias de favor, o Senhor está tirando essas escamas dos nossos olhos. O Senhor está nos trazendo de volta ao propósito. O Senhor está nos conduzindo, assim como aqueles irmãos no caminho de Emaús, que não conseguiram, estavam cegos de angústia, de amargura, de desistência, mas eles, quando tiveram a comunhão, quando começaram a desenvolver relacionamento, bum, seus olhos se abriram e disseram: é o Senhor, e o Senhor desapareceu. Mas a Bíblia diz que no momento que o Senhor desaparece, já havia uma verdadeira labareda, e é a palavra do Senhor, é essa relação com o Senhor, é essa relação com essa palavra, que vai nos ativando. Os 12 dias de favor são para chamar você de volta, para você clarificar a sua identidade, para você trazer nitidez ao seu propósito e dizer: não vou desistir, não vou abrir mão, eu vou botar para cima, eu vou lutar. A Bíblia conta uma história ali em Crônicas capítulo 4, aonde o livro de Crônicas é um livro assim muito doido, que você vai lendo, se você não tiver muita firmeza, você desiste da leitura, porque é um livro que fala de gente que gerou gente, esse gerou esse gerou esse outro, esse foi pai desse, esse daqui foi pai desse. Então, no capítulo 4 de Crônicas, ele está narrando sobre a descendência de Judá, a descendência do povo da tribo de Judá. E aí ele sai, pam. Aí, quando ele chega no verso 10, é muito interessante. Parece que ele para a narrativa porque aconteceu algo abrupto, que ele diz assim, ó: portanto, a mãe de Jabes teve dores para ter o menino, para parir o menino. Colocou seu nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. E Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, portanto invocou ao Senhor. Olha só, a Bíblia está falando de um cara, aqui eu coloco o nome de
príncipes, 12 príncipes, uma lista de príncipes. Esse príncipe aqui fulano de tal, poderoso e tal, e tal, e tal, e tal, ricaço, pleno, tal, e tal, e tal. Mas esse cara aqui, ele superou todos os seus descendentes, todos os seus parentes, porque ele alcançou favor de Deus, ele alcançou graça de Deus, porque ele invocou Deus, porque ele ousou confiar mais em Deus. A Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. E a oração do cara era muito simples: Senhor, se o Senhor me alargar os horizontes, se o Senhor me proteger do mal, que do mal eu seja protegido, eu vou adorar o Senhor durante todo o meu viver. Então a oração do cara é muito simples, não tem nada de mirabolante, nada de estratégico, de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Não, muito simples. Então esses 12 dias de favor são dias onde nós estamos sendo atraídos pelo Senhor, atraídos pela sua graça, atraídos pela sua presença, para voltar a colocar, a entronizar o Senhor no trono do nosso coração. 12 dias de favor é um convite para trazer você de volta à jornada do propósito, ao caminho do objetivo, de ter um encontro com o Senhor. Glória a Deus. Então esses são dias muito especiais no nome do Senhor. E eu quero convidar você para fazer uma leitura. Hoje eu quero ler somente um versículo. E ele diz assim para nós: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O poeta escreve essa poesia tão poderosa, escreve essa canção maravilhosa, dizendo que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que firme para sempre estão. Então esses são dias aonde as variantes, elas chegaram. Primeiro vem a pandemia, pá! E destrói a relação do comércio, destrói a forma das pessoas se relacionarem, ela interrompe a vida normal das pessoas. E logo na sequência vem as primeiras variantes, Delta, Deltatron, Omicron. E nós ficamos aterrados por muitas coisas, e corremos de um lado, corremos para outro. Teve um período, no ápice aqui do lockdown, aonde não passava carro na rua, e a nossa casa fica num outro bairro, da onde nós fazemos as reuniões, aqui a reunião presencial. E a gente vinha, eu e meu filho, nós dois, ele para operar as máquinas e eu para fazer a reunião via internet com os irmãos. E era tão estranho, era tão cabuloso, que às vezes nem cachorro a gente não via na rua. Nada, ninguém. Parecia aquele filme A Lenda, do Will Smith, né? Onde vem aquela doença e destrói todo mundo. Um negócio desértico, um negócio aterrador. Mas eu quero desafiar você a confiar, porque ninguém saía na rua, não somente por causa das guarnições, mas por causa do terror, por causa do medo. O medo, querido, ele impede você de acreditar no potencial da palavra. O medo, ele impede você de acreditar naquilo que o Senhor disse sobre mim e sobre você. O medo, ele prende você, ele acorrenta você, ele não deixa que você faça investimentos, que você se mobilize, que você caminhe na direção daquilo que você acredita. Então esses 12 dias de favor, essa palavra que o Senhor está trazendo hoje para mim e para você, quem sabe vai chacoalhar o teu coração que está amedrontado com alguma coisa que está acontecendo na tua casa.
com alguma coisa que está acontecendo aí no meio da tua família. O Senhor está desafiando você a que você venha se movimentar na direção da realização dos seus projetos de vida. Ei, não jogue a toalha enquanto não soar o sino. Pam! O ringue ainda não acabou, a luta continua, a batalha ela continua. Quando sai o decreto, tá? E o Espírito Santo, ele fala ao coração do apóstolo Paulo. Então ele vai e escreve a última carta do último momento, dizendo: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça já está me guardada, já está preparada para mim, não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Olha que versículo poderoso. O Senhor tem uma coroa de glória preparada para todos aqueles que estão no combate da fé. Então esses 12 dias de favor é para tirar você dessa penumbra de gente circunstancial, gente que se movimenta através das circunstâncias. Eu não sei se você sabia, mas toda TV aberta, ela é obrigada, isso é uma lei, ela tem que ter 2 horas de jornalismo. Ela tem que ter 2 horas de jornalismo. Não sei se você sabia disso, tá? E se, por exemplo, você tem uma bicicleta, você tem um carro, você tem uma moto, você tem um transporte, tá? Eu vou fazer o jornal? Vou. Sou obrigado? Tenho que fazer? Vou. Então nós podemos dividir esse jornal e parte desse jornal a gente vai monetizar, a gente vai ganhar dinheiro com as notícias que nós vamos estar emitindo. Por exemplo, eu tenho 1000 notícias, mas eu só tenho 1 hora para produzir. Eu só vou produzir 10 notícias, 20 notícias. Então, de 1980 elas vão ser jogadas fora. Então, o que eu faço? Eu vou produzir notícias que vão trazer retorno para mim. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Por exemplo, quando se passa uma informação sobre o aumento de roubo de carros, sobre o aumento de roubo de motos, você que tem carro, você que tem moto, pensa no quê? Eu tenho que fazer um seguro. Logo tem alguém por trás, tem sempre alguma coisa por trás. Então, essa palavra está dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Cada mensagem, cada palavra, nenhuma mensagem, o apóstolo Paulo diz em Coríntios 14, que nenhuma fala é sem significado. Todas elas têm um significado, elas produzem alguma coisa em nós, no nosso coração. Se eu estou ouvindo catástrofes, se eu estou ouvindo, me enchendo de notícias aterradoras, se eu estou me enchendo de assaltos, se eu estou me enchendo de morte, isso vai produzir um impacto na minha vida, isso vai trazer um retorno. Eu vou me tornar uma pessoa amedrontada, uma pessoa assustada. Não é que eu vou deixar de me cuidar, não é que eu vou deixar de usar o álcool, de usar a máscara, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é de uma construção interna da tua psique, dos teus pensamentos, da forma como você enxerga a vida, da forma como você enxerga o teu próximo. Você vai se conduzir como uma pessoa cheia de medo. Os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, que não se abala, mas que firme para sempre estão. Eu acho muito bonito, tá? Quando você assiste esses documentários da África, e aí você percebe aquela família de leões, e aí o leão vai, ele joga as 2 patas na direção do leãozinho, aí o leãozinho arrodia por lá, aí voa em cima do pai,
e aí morde na barriga do pai, morde nas patas do pai, e ele cai e fica rosnando, como se estivesse doendo muito. Ele está fortalecendo a autoestima do seu filho, dizendo: você vai vencer todas as suas batalhas, você é um cara forte, você está sendo preparado para toda e qualquer circunstância. Tem uma coroa sobre a sua cabeça e você vai vencer, porque você é filho de rei, você é filho de um leão. Eu queria orar juntamente com você, queria orar pela sua família, que essa palavra ela fique guardada no seu coração. Uma fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que firme para sempre estão. Pai, abençoe essa casa, abençoe essa família, abençoe essa pessoa, para que ela se volte para a Tua palavra, para que ela se volte a ter um relacionamento contigo, para que ela volte a estar orando, que ela volte a desenvolver comunhão com as suas irmãs, com seus irmãos, com seus amigos, a estar divulgando o evangelho do favor de Deus sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.